o Vinícius escreve para o Drummond. E Cara, falam, não, mas eles conversam muitas vezes sobre suas obras literárias, né? Olha, eu fiz assim, não sei o quê. Mas é uma carta, né, pessoal. Isso aí pode ser considerado, não é publicação, mas então a lei incide ou não incide? Com base no que a gente viu, o que vocês diriam? Direito moral, eu acho que não só direito moral, proteção autoral como um todo. Vocês diriam que tem proteção autoral ou não? É obra literária. É obra literária? Eu acabei de colocar os requisitos. Esses são os requisitos que a gente tem com base na lei. Se tiver originalidade dentro do prazo de proteção, não tiver em domínio público, poderia se encaixar assim. Porque é dotada de algum caráter literário minimamente original. E muitas delas têm originalidade. Se você quiser compilar todos e fazer uma publicação, talvez você esteja violando o direito autoral. Patrimonial, inclusive. Não estou dizendo que é violação não, tá, gente? É tudo hipotético aqui. Não estou incriminando ninguém. Não, mas não tem perigo porque acaba sendo super zeloso. Ah, tá. Entendeu? Por não, isso. Tudo aqui é hipotético, tudo que vocês podem sentir à vontade para falar tudo. No caso das fotografias, o caso é contado... Desde que não usem obras do Nelson Benex Sodré, Walter Firmo, tá tudo certo. No caso das fotografias, o caso é contado a partir da publicação da divulgação. No caso de uma fotografia que nunca foi divulgada. Ninguém conhece, né? Não, ela pode estar, não sei, no arquivo, ela pode estar no arquivo, mas ela não foi utilizada pelo jornal. Ninguém vai tomar conhecimento. Se ela não foi divulgada, ela não vai ser utilizada. Agora, se houver essa divulgação, vai começar a contar o prazo. Tá? Por favor. Fala. Você colocou nessa questão da fotografia, agora, por exemplo, uma tela de um pintor que está no livro. O que tem? Ela não está em domínio público. Não está em domínio público. Ok, está no museu. É do museu de autorizar ou não que se use ela digitalizada. Não necessariamente é do museu. Depende de quem é o titular dos direitos patrimoniais de autor. Às vezes é um doador, ou melhor, é uma pessoa física que tem aquilo no seu patrimônio, mas resolve colocar numa exposição. Virou do museu? Não, é um acervo do museu, por exemplo. É um acervo do museu. Mesmo assim, tem que ver quem é o atual titular. E nem sempre isso é fácil de descobrir. Mas desde o momento que o museu te dá essa licença, essa autorização... Aí está resolvido. Se eu quiser usar uma obra de um museu que não esteja em domínio público, num livro e um museu que é o titular, se qualquer que seja o titular me autorizar, gente, está resolvido. Agora, por exemplo, partindo para a ideia de publicidade. Você pega uma publicidade de história, por exemplo. É cheio de imagens, de fotografias, de diversas obras de arte, de museus internacionais, de tudo mais. E a gente procura, né, referências e tudo, a gente encontra só na foto lá, HTTP, alguma coisa assim. Foi de onde tiraram a foto. Foi de onde tiraram a foto, mas eles pediram, por exemplo, ao Louvre, o que você acha que deveria ser feito? Essas imagens, será que elas estão em domínio público? Essa é a primeira pergunta. É ver se as imagens estão em domínio público. Se tiver em domínio público, você pode colocar no livro que bem entender, inclusive explorar economicamente aquele livro. Você só tem que fazer uma coisa, citar o nome do autor, porque isso é direito moral e isso não entra em domínio público. Então essa é uma primeira questão. Quando você encontra em algum blog, uma imagem, eu vou falar sobre isso. Você não encontra o autor e não encontra quando chega a pessoa. Aí vai entrar no problema do controle, que eu vou tratar um pouquinho mais à frente. Mas, em princípio, se aquela obra não está em domínio público, você tem que achar o titular te autorizar. Agora, você também pode achar uma coisa na internet, colocar num livro, com intuito de lucro, comercializar, ou não, e o autor nunca te processar, o autor o titular. Às vezes o autor não tem interesse, mas o problema é a insegurança que você tem de ser processado. Agora, o domínio público de uma tela é de quando foi feita a tela ou é de quando ela foi exteriorizada? Bom, tem certas coisas que a gente não tem a noção de saber. Os únicos prazos especiais são esses que eu coloquei. Então, em princípio, uma pintura teria qual prazo? É isso. Tá? A lei faz alguma ressalva em relação ao uso para fins didáticos?
Eu vou falar sobre isso. Vocês estão dando spoiler. Professor, aquela pergunta continua com uma dúvida. Tô querendo cortar não, só pra gente aproveitar o seguinte, a carta que uma obra literária 10, não sabia. Agora, que diz que é pela lei não necessariamente é. Tem que cumprir aqueles critérios de originalidade. Não, sim, isso tem. Em princípio não está excluído. Eu vou inverter a ordem. Tá, não está excluído. Mas aqui a lei considera que se ela for considerada uma carta literária, ela não foi publicada. Uma obra literária não foi publicada. Precisa publicar para ter proteção. Mas aqui diz que sim, ó. Levado ao conhecimento do público. Isso não é publicado. Isso pode ser uma mera exteriorização, divulgação. Então, por exemplo, Drummond escreveu para o Vinícius. Está sendo considerado que ele publicou? Talvez. Depende para quantas pessoas ele mostrou aquilo. Depende se a forma como ele mostrou pode ser considerada uma divulgação. A lei não define. O problema é que se isso virar uma ação judicial, na cabeça do juiz isso pode ser considerado uma divulgação, dependendo do caso. Digamos que ele faça um recital na casa também dele. vale para foto? Mostrar para outras pessoas é divulgação? Depende. A gente não tem uma clareza de critérios para dizer que mostrar para X pessoas é divulgação, mostrar dessa forma é divulgação. A minha interpretação é que eu acho que a partir do momento que aquilo foi exteriorizado, aquilo foi publicizado, foi tornado público, você saiu da cabeça do autor, porque a ideia é protegida. Essa interpretação dele é a que vai estar na cabeça de muitos juízes. É por isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas para carta missiva eu acho que não tem nada. Vai entrar no direito de privacidade e intimidade que a gente vai ver à tarde, eu sei. Mas eu escrevi uma carta para ele, meu amigo. Poxa, tem nada a ver com o povo. O que eu estou dizendo é do ponto de vista da lei. O Sérgio vai trabalhar especificamente acervos, talvez na prática tenha uma aceitação maior. Talvez. Em princípio, pela lei, poderia cair numa ação judicial e ser problemático, digamos assim. Mas é até mais problemático mesmo, não é? Porque fala da vida íntima, de coisas até que foram íntimas, são até mais... Pois é, mas a gente vai cair na lei de acesso à informação, que não é o tema, né? A gente está aqui, eu quero saber só. Carta missiva. A partir do... Agora não tem mais esse problema, né? Ninguém chegou a chegar. Mas se ela tiver possibilidade de música, Se ela for propriedade A tela, o que tem? Se ela for propriedade Ok, os direitos patrimoniais estão todos com o museu. então eu tenho que me dirigir ao museu. Perfeito. Sempre é quem tem a titularidade dos direitos patrimoniais. E aí você quer usar aquela imagem no livro. Você vai pedir ao museu, se o museu autorizar, ok. Se tiver em domínio público, nem precisa de autorização. Ela pode ser propriedade do museu e estar em domínio público. Espera aí. Se estiver em domínio público, se extinguem os direitos patrimoniais. Mas o que permanece são os direitos morais do pintor. E aí os herdeiros podem zelar pela honra, que eu falei que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Pela honra, pela imagem daquela pessoa. Fala. Você produz uma imagem, por exemplo, que está em domínio público de um livro. Tá. A editora é dona dos direitos autorais, quer dizer, você tem que pedir autorização para a editora também fazer? Se uma obra está em domínio público, o texto literário pode ser usado da forma como você bem entender. A edição está protegida. São coisas diferentes. Às vezes é sutil, mas tem diferença. Tá? O texto cru você pode usar da forma como você bem entender. Tá? Professor, Fala. você falou 2 vezes aí do direito do autor músico, da letra E da melodia. mas não falou do intérprete. Eu vou falar mais à frente. Sabe por quê? Mas só para adiantar. O direito do intérprete não é direito de autor. É direito conexo. Vou falar disso logo mais. Por que eu estou trazendo essa carinha simpática do Mickey Mouse? Porque o primeiro desenho do Mickey Mouse, que ele está pilotando um barco a vapor, o Mickey Mouse and the Steamboat Willie, é um desenho de 1928. Nesse tempo, o prazo de proteção autoral nos Estados Unidos era de 75 anos. Dentro desse prazo, o primeiro desenho da Disney, que construiu todo o império com base em obras em domínio público, entraria em domínio público em 2003.
E aí os desenhos da Disney entrariam em domínio público em ordem sequencial. Quando se aproximou esse ano, o que aconteceu? Vocês acham que a Disney ficaria feliz com isso? Não. Então começou a articular um lobby fortíssimo na indústria do audiovisual. Em 1998 passou o Mickey Mouse Act e estendeu o prazo norte-americano para 95 anos. É um prazo muito extenso. Com isso, o primeiro desenho da Disney entra em domínio público em 2023. Pergunta é, o Brasil tem que respeitar esse prazo? E o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais. O principal deles é a Convenção de Berna, de 1886. E Berna diz que vale o lugar de utilização. Então, se eu quiser usar o desenho, o primeiro desenho do Mickey Mouse no Brasil, ele já está em domínio público. Estando em domínio público, que usos eu posso fazer do Mickey Mouse and the Steamboat Willie? Que usos eu posso fazer? Qualquer um. Todos. Eu posso pegar essa carinha do Mickey Mouse, estampar em canecas e começar a vender? Não posso. Mas eu fui maligno nessa. Eu sei que eu fui maligno, mas eu não posso. Por que eu não posso? Não sei. Propriedade industrial nesse meu uso. Então, ainda que uma obra esteja em domínio público, do ponto de vista dos direitos autorais, está tudo certo. Extinguem-se os direitos patrimoniais. O problema é que eu tenho que observar todas as regulações que estão incidindo naquele meu uso. E nesse caso, incide uma proteção de propriedade industrial, que é a proteção marcária. Essa carinha, inclusive, está em domínio público, mas se vocês contarem a partir do falecimento do Walt Disney, essa conta não vai fechar. Mas por que está em domínio público? A gente já viu isso. É isso aí. Prazo especial é uma obra audiovisual. Só por essa razão. Aqui incide proteção marcária. Então, do ponto de vista dos direitos autorais, está ok, já está em domínio público, mas essa carinha do Mickey, assim como centenas de outras, tem proteção por marca. E a proteção marcária é protegida por 10 anos, renovável indefinidamente. A Disney vai renovar isso ad eterno. Tá? Um outro direito que obstaculariza demais a utilização de obra intelectual alheia é o direito de imagem. E esse é um terreno muito mais cinzento ainda do que essas discussões que a gente está travando de originalidade, se uma obra é protegida ou não. Eu represento os direitos autorais, eu advogo para o Walter Firmo, não sei se alguém aqui já ouviu falar. É o fotógrafo que fotografou o Pichininha na cadeira de balanço, com saxofone, o Cartola, etc. Essa aqui é uma imagem conhecida dele, né, que é notória porque foi um momento fatídico da história. Bob Marley abraçando Chico Buarque, e está na internet. Se vocês digitarem Chico Buarque e Bob Marley, vocês vão achar essa fotografia. E aí muita gente pensa isso. Tá na internet, não é de ninguém. Então, quantidade de litígio envolvendo esses casos, vocês não fazem ideia. Porque, às vezes, vários canais de televisão, assim, às vezes me ligam, semana sim, semana não, porque um estagiário que... Coitado, não estagiário não. Uma pessoa física que alimenta as redes sociais do canal, vai fazer homenagem ao falecimento do Bob Marley. Aí imagina, digita lá Bob Marley, no Brasil o buscador do Google associa a sites brasileiros, acha logo uma imagem que é protegida, que não está em domínio público, apesar de ter prazo especial, contado a partir da divulgação. E aí precisa de autorização para colocar num livro, por exemplo, essa imagem? Não estando em domínio público? Precisa. E para vender em camisetas? Olha aí. Também precisa. Olha que legal. Ó, camisetas caras. Também precisa. Então assim, vocês estão rindo, mas tem tudo a ver com a pergunta dela, porque a pessoa acha na internet, imprime como estampa e começa a comercializar de qualquer jeito. Tá? Bom, nesse caso você tem as duas coisas, o direito de imagem, exatamente. Se eu resolvo fazer uma caricatura sobre essa imagem, aí o direito, então, como que funciona? No caso, uma caricatura do Chico com Bob Marley estampa numa camisa. É o direito do autor da caricatura
Uma caricatura é uma obra, seria uma obra derivada dela. E, em princípio, se não estiver em domínio público, para fazer transformações, adaptações, quaisquer obras derivadas, você precisa de autorização. Com exceção dos casos que eu vou... Não, paródia não. Então, isso que eu ia falar agora. Com exceção dos casos que eu vou apresentar, paródia é um deles. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eduardo, só um Fala. Direito de imagem tem uma temporalidade? Por exemplo, tem um caso de um acervo com fotografia de doentes, de uma instituição de ciência e saúde. E aí, os documentos ainda não foram divulgados, é claro, mas por eles não serem divulgados e pelo direito de imagem, eles não poderiam ser disponibilizados para acesso para fins científicos e informativos. Com muita segurança jurídica, não. Eles podem divulgar e não serem processados, talvez. Tá? Então, já aconteceu na Biblioteca Nacional, por exemplo, me consultaram uma vez porque queriam usar uma fotografia que já estava em domínio público, mas nessa fotografia estava um sambista famoso e que eles tinham autorização do direito de imagem, mas tinham 4 garis atrás desse sambista. E a pergunta era, esses garis têm direito de imagem ou não? Pois é. E a lei não define muito, se aparecer de perfil, se tiver mais de 5 pessoas, foi dado um foco muito grande, quantas pessoas tem, se está em local público ou privado. Entendeu? Há algum tempo atrás me procurou uma fotógrafa do Espírito Santo que está preocupada com plágio na internet e queria proteger as obras dela com registro. Mas ela tinha acabado de sair de uma exposição no Senado Federal. Essa exposição teve com todas as fotografias dela. Essa exposição teve uma cobertura midiática grande, ainda saiu uma publicação de todas as obras dela. Mas ela tinha essas obras no blog e estava com receio de plágio, de uma outra pessoa se apropriar da autoria dela. Olha só o que o artigo 18 diz. A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Então, isso que surgiu lá no início dessa aula de hoje é um erro comum, que muita gente acha que só tem proteção quem registra as obras. Mas o artigo 18 diz que para eu ter a proteção, eu não preciso necessariamente registrar. Então, se eu tenho a fotografia, ainda que eu não tenha feito o registro, ela está protegida desde que eu tenha exteriorizado. Uma fotografia é um registro físico, muitas vezes, ou digital, hoje em dia. Nesse caso específico que eu tratei com vocês acham que o registro seria imprescindível? Para que serve, então, o registro? Se ele não é... Isso. Fala. Então, se o registro não é necessário para eu ter a proteção, ele existe ainda assim, ele é importante como meio de prova. Se alguém se apropriar da minha autoria e isso virar um litígio, se eu tiver um registro junto à Biblioteca Nacional, que faz um trabalho fantástico, inclusive, de registro, porque quando você registra uma obra, eles fazem uma procura para saber se realmente você seria o autor, em princípio ou não, isso tem muito peso na mão de um juiz. Quem tem um registro de uma obra literária na Biblioteca Nacional, de uma música na Faculdade de Música da UFRJ e por aí vai. Mas é um mero meio de prova. E nesse caso da fotografia, ela teria que mandar por correio todas as fotografias para a Biblioteca Nacional. Vocês acham que seria imprescindível esse registro? Acho que não, também. Porque foi alvo de uma exposição de todas as fotografias no Senado, teve cobertura da mídia e ainda saiu uma publicação. Então, ela tem comprovação suficiente da autoria dela. Mas o registro é importante como meio de prova, se você não tiver um caso, um cenário como esse que eu tratei com vocês. Aqui eu entro na questão dos intérpretes que vocês falaram, porque o direito autoral se subdivide no direito do autor e dos titulares de direitos conexos, que são justamente os artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e direitos das empresas de radiodifusão. Então, por exemplo, atores de novela não são considerados autores da obra audiovisual, mas eles têm algum direito de propriedade intelectual, que são os direitos conexos, com base na interpretação deles. Então, cada nova exibição de uma novela deveria ter autorização dos titulares dos direitos conexos também.
Mas o que as emissoras fazem geralmente? No contrato de trabalho, dizem que você cede seus direitos conexos, se resolve, não na lei, mas posteriormente no contrato. Certo? E isso vale não só para atores, isso vale para músicos também. Para falar sobre músicos, que era a sua pergunta, um erro comum. Um diretor de cinema quer produzir um audiovisual, não tem muito recurso para isso. Ele quer salvar recursos financeiros na trilha sonora, por exemplo. Então o que ele vai fazer para não pagar pela trilha sonora? Pega uma obra de domínio público. Perfeito. Pega uma obra de domínio público. Então digamos que ele queira usar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Está em domínio público? Está. Pega a 9ª Sinfonia, bota no audiovisual, tá tudo certo? Não tá. O que ele tem é uma versão da 9ª Sinfonia tocada, por exemplo, pela Orquestra Filarmônica de Berlim. E essa não está em domínio público. Não transcorreu aquele prazo que eu mostrei para vocês. E aí você corrige isso, é processado. Eles não são autores dessa obra, mas como executantes, intérpretes, são titulares dos direitos conexos e também tem que autorizar esse uso. Tá certo? Se você tiver uma versão da 9ª Sinfonia tocada pelo próprio Beethoven, você não vai nem usar, né? Porque você é milionário. Ninguém usa essa versão. Né? Então, a gente falou bastante sobre direitos patrimoniais, o que tem que autorizar, o que não tem que autorizar, que obras são passíveis de proteção, que obras não são. Os direitos patrimoniais estão vinculados ao direito de propriedade, enquanto os direitos morais, que é essa outra faceta, estão vinculados ao direito de personalidade. Quais são os direitos morais? O de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado na utilização de sua obra. É o chamado direito de paternidade. Então, digamos que uma instituição faça um material didático gratuito e coloque só o nome da instituição ou o nome dos 3 diretores da instituição. Mas a obra foi produzida por muito mais gente, inclusive por pessoas vulneráveis contratualmente, que não tem muita capacidade de barganha, como os estagiários, por exemplo. Agora eu estou a favor, né, levantando a bandeira. Às vezes eles não se sentem à vontade para reivindicar aquilo que você está falando. Não tem por que reivindicar isso, etc. Além disso, que a qualquer momento eles podem reivindicar essa autoria. Então, ainda que eles saiam da empresa, eles podem reivindicar 20 anos depois. E ainda que eles venham a falecer, os herdeiros dos autores, se conseguirem comprovar a autoria deles, se tiverem meios de prova para isso, podem comprovar essa autoria. Porque os herdeiros zelam pelos direitos morais, assim como zelam pelos outros direitos da personalidade, como imagem e honra das pessoas. Outro direito, o de conservar a obra inédita. Ninguém é obrigado a publicar uma obra, aquilo que a gente estava falando aqui. E a obra ainda assim está protegida por direitos autorais, porque uma exteriorização não necessariamente significa uma publicação. Tá? Outro direito moral, de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações que prejudiquem a reputação ou a honra. Olha como é que está carregado esse sentimento de proteção à honra e à imagem que eu falei que ia tratar com base na sua pergunta. O de modificar a obra antes ou depois de utilizada, o de retirar de circulação uma utilização que afronte a sua imagem, a sua honra, e o de ter acesso a exemplar único e raro que esteja em poder de outrem, ainda que você tenha que pagar a indenização por qualquer dano ou prejuízo que você venha a causar. Um exemplo de uma pintura, digamos que eu pinte um quadro e venda a você essa obra. Às vezes, como artista, eu quero montar um portfólio, mas eu era artista iniciante, não montei. O que esse artigo permite, com base em direito moral, é que eu entre na casa da pessoa para fazer um registro audiovisual ou assemelhado ou fotográfico, para eu poder montar um portfólio, ainda que eu tenha que pagar uma indenização se eu gerar algum prejuízo. Tá? E esse direito não se esgota. Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis. Nem que eu queira vender a minha autoria, eu posso. Mas vocês conhecem a figura do ghostwriter. O que é o ghostwriter? Escreve o livro e não assina. Escreve um livro e não assina. Uma pessoa que é paga para vender a sua autoria. Olha que interessante. A gente tem o privilégio de ter um caso exatamente sobre isso, muito recente.
que foi alvo de julgamento pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o Doce Veneno de Escorpião. Pela lei, eu posso vender minha autoria? Não. Não posso transferir nem renunciar. O que aconteceu aqui? Um jornalista parece que foi pago para escrever esse livro e vender a autoria para Bruna Surfistinha, o Doce Veneno de Escorpião. Ele pode reivindicar isso? É uma baita de uma má-fé, né? Você recebeu dinheiro para aquilo, vender a autoria e depois processa a pessoa para voltar a ser autor. É isso. É uma baita de uma má-fé. Mas pela lei pode, porque esse é um contrato nulo. O objeto não é um objeto lícito, legítimo, possível. Esse é um contrato nulo. Então, ainda que seja má-fé, ele poderia fazer isso. Mas, qual foi o julgamento do STJ? Deu ganho de causa para a Bruna Surfistinha. E aí, todos nós que trabalhamos nessa área, a gente ficou pasmo, ficou besta, porque os ministros deram um capote no direito, na propriedade intelectual. Porque isso não seria lícito, não seria legal. Mas eles saíram pela tangente. Eles não disseram que a lei está errada e a pessoa pode sim vender a autoria porque aquilo seria má-fé. Eles disseram que a Bruna Surfistinha declamou todo o livro e o jornalista só transcreveu. Então toda a criação teria sido dela. Ou seja, eles saíram pela tangente, mas ficou um clima muito esquisito lá. Mas foi inteligente. Tá certo? Foi inteligente. Foi inteligente. Mas ficou um clima muito esquisito no ar. Tá? Se toda vez que interpretar a lei, versos que ganham, então geralmente não é. E essas histórias que ela escreveu no blog que foram utilizadas para compor o livro. Foi. O problema é, todos aqueles que participaram substancialmente da criação daquela obra são todos coautores. Talvez tivesse que ser uma coautoria. Mas a gente não sabe. Talvez ele tenha se apropriado e se literis ali dos textos no blog e ela realmente transcreveu tudo, etc. Com base nos direitos morais, existe uma perpetuidade do vínculo entre autor e obra. O Leonardo da Vinci vai ser para toda a eternidade o autor da Mona Lisa. Mona Lisa está em domínio público? Está. Que uso eu posso fazer da Mona Lisa? Vários. Eu posso fazer, inclusive, caricaturas. Essa dali é fantástica. Sem precisar de nenhuma autorização. Mas, por conta desse vínculo de perpetuidade entre o autor e a obra, eu sempre tenho que citar o nome do autor nas minhas transformações, adaptações, obras derivadas. Porque é um direito moral, esse não se estima. Nem com uma obra em domínio público como a Mona Lisa. Para fazer adaptações para o cinema, eu já trabalhei isso com vocês, tiveram que pedir autorização, por exemplo, para fazer uma adaptação do Código da Vinci, de autorização para o Dan Brown, que é o autor da obra originária. Mas, a partir do momento em que eles tiveram autorização do titular, se eu quiser fazer uso dessa obra aqui, essa obra tem autores titulares autônomos? É uma obra autonomamente protegida por direito autoral? Sim, autônoma e individualmente protegida, assim como o caso do Harry Potter, do filme e do livro. Exemplos de plágio: Max e os Felinos, obra de 1981, tem o seguinte enredo central. Menino alemão chamado Max sofre naufrágio transatlântico vindo da Europa para o Brasil, se vê de repente um bote salva-vidas com um jaguar. Isso lembra alguma outra obra para vocês? Exato. Menino indiano chamado Pi sofre naufrágio transatlântico vindo da Índia para o Canadá, se vê um bote salva-vidas com um tiro de bengala. Mas aí é a ideia, não é ideia? Pois é, exatamente. Perguntaram ao Moacir Scliar porque a Vida de Pi ganhou um dos maiores prêmios literários, chamou muita atenção. O Moacir Scliar disse desde o início que não tinha intuito de processar e não se trataria de um plágio, porque seria uma obra diferente. Max e os Felinos é uma obra infanto-juvenil e a Vida de Pi é uma obra mais quase esotérica, né? A Vida de Pi tem um viés mais transcendental, teria diferença. Esse enredo central está quase no plano de uma ideia. Está quase no plano de uma ideia. E para a gente verificar se foi plágio ou não, a gente tem que verificar todos os elementos que compõem aquelas duas obras, contrastando as duas no caso concreto. Teve um desfecho diferente
o caso da Bicicleta Azul, que foi uma trilogia da Regine Deforge, que teve uma história idêntica à do Vento Levou. A progressão da narrativa, do contexto de guerra como pano de fundo, da progressão do psicológico dos personagens, tudo isso era idêntico do Vento Levou na obra posterior da Bicicleta Azul. Esse foi um litígio que aconteceu na França. Para se defender de um plágio, a primeira coisa que a pessoa faz é dizer que é uma paródia. Porque paródia não precisa de autorização. Então dizer assim, fui fortemente influenciado, fui tão influenciado que gerou um plágio, né? Mas enfim, aquilo não foi plágio, foi uma paródia. A paródia tem que ser cômica. Então, o juiz francês disse que não só todos os elementos principais do Vento Levou eram os mesmos da Bicicleta Azul, como ele não achou a menor graça na Bicicleta Azul. E a Regine Deforge foi processada. Eu usei os mesmos elementos, mas, ou seja, pensando na questão da ideia. Quer dizer, eu não sei se a lei francesa é igual à lei brasileira. Mas vamos dizer que fosse um caso conhecido no Brasil. É mais ou menos o mesmo enredo, a ideia é a mesma, só que eu escrevi de uma outra forma. Eu exteriorizei aquela ideia de uma forma diferente, ou seja, não são livros iguais. Eu não peguei exatamente o que aquele autor escreveu e fiz igual. Aí eu considero plágio mesmo assim, poderia ser considerado plágio? Se a inspiração for forte demais, vai parecer uma releitura, uma adaptação da obra originária. Se for isso, você precisaria. Se for uma inspiração com base só numa ideia, imagina, Titanic, 2 jovens apaixonados, classes sociais distintas e fim trágico. Mais abstrato que isso é impossível. A quantidade de obras que existem com esse mesmo enredo central é gigantesca. Se for só isso, é uma mera inspiração, talvez. Mas se for uma relação, uma referência muito óbvia, talvez você devesse pedir autorização. Proteção de títulos. A proteção da obra intelectual abrange o título desde que ele seja original e inconfundível com obra de mesmo gênero, divulgada anteriormente. Então, aqui a gente cai no problema da originalidade. O que é um título original? Amor foi alvo de um filme de 1922, 1940, 1980, 2000 e 2005. O título Amor tem alguma originalidade? Uma palavra de uso corriqueiro, né? Nesse caso não teria proteção autoral, só a obra em si. É diferente de títulos como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ou Noite de Verão com Perfil Grego, Olhos Amendoados e Cheiro de Manjericão. Nesse caso, a gente tem alguma originalidade. Então, nesse caso, o título também seria protegido. O calcanhar de Aquiles da legislação autoral está nas chamadas exceções e limitações das obras autorais. O principal artigo que diz que uso eu preciso de autorização é o artigo 29. E diz, depende de autorização prévia expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como, e aí vem, a reprodução parcial ou integral, adaptação, ou quaisquer outras transformações, tradução, inclusão em base de dados e quaisquer outras modalidades. É muito vago. Se não está em domínio público. Gente, se a obra estiver em domínio público, ou se vocês tiverem uma autorização específica, esquece tudo isso que eu estou falando, que o seu uso está autorizado, certo? Mas digamos que vocês não têm autorização e a obra não esteja em domínio público. Que uso vocês podem fazer? Esse artigo 29 tem uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo para dizer para você, de quaisquer modalidades, tais como quaisquer modalidades, mais exemplificativo que isso é impossível. Então, basicamente, o legislador diz, pense no uso, você vai precisar de autorização prévia expressa se a obra não estiver em domínio público. Isso gera muito conservadorismo nas consultorias. Então, um canal de televisão, eu posso usar 10 segundos de uma música dos Beatles, eu posso usar esse trecho de um livro. Geralmente, a resposta que vem do jurídico, você que trabalha, é depende. Você consegue pedir autorização? Se você conseguir, pelo amor de Deus, consiga essa autorização pra gente, para gerar mais segurança jurídica. Senão, a gente fica num terreno muito cinzento. A resposta é essa que vem dos jurídicos. Então, que usos eu posso fazer com um grau mínimo de segurança jurídica? Os artigos de exceções e limitações vão do artigo 46 a 48. O principal deles é o artigo 46, que traz esse rol de condutas bastante específicas. Por exemplo, não constitui ofensa aos direitos autorais
a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por esse sem intuito de lucro. É a famosa exceção da cópia privada. A gente tem hoje vários casos de xerox fechadas. Quanto eu posso copiar de um livro de 300 páginas, por exemplo, para fins privados, dessa vez sem intuito de lucro? 30 páginas, eu posso copiar sem autorização? Mas é só do capítulo todo. É 299. Perfeito. Pode ser que o livro só tenha 2 capítulos e isso seja metade do livro, por exemplo. Então, não basta ter o critério do capítulo de 10% ou de 4 compassos. Foi o que eu estava falando ali. A única coisa que o legislador fala é nessa expressão esotérico-metafísica de pequenos trechos. Pode ser qualquer coisa. Vai depender da cabeça do juiz se isso virar uma ação judicial. Mas digamos que seja um livro de 300 páginas e eu queira usar um parágrafo. Todo mundo vai concordar que razoavelmente isso vai se encaixar com pequenos trechos? Sim, né? Com isso é muito difícil não achar um consenso. Mas se é fácil a gente pensar num livro de 300 páginas, essa mesma limitação vale para quaisquer obras autorais. Então pensem num haikai, naquele poeminha japonês de 3 versos. O que eu posso copiar de um haikai? Isso vale para música também. O quanto eu posso copiar de uma música para fins privados, sem intuito de lucro? Eu, como consumidor, vou lá na loja americana, compro um CD do Metallica. Eu não quero ouvir na minha casa, eu quero ouvir no trajeto para o trabalho, por exemplo. Alguém aqui tem Discman ainda, né, que era maravilhoso, quando tinha choque de 3 segundos, MP3. Ninguém tem mais Discman. Você tem que fazer o quê? Você tem que copiar. E algumas vezes as pessoas falam, copia só uma música, então, é pequeno trecho isso? Não, porque cada faixa é uma obra autoral protegida autonomamente. Então o que você poderia copiar com base na lei? Só o refrão, né? Talvez, né? Vai pra academia com papá pra poker face, é mais ou menos isso aí que o legislador permite que você copie para você ter segurança jurídica. Mas o que você conhece da jurisprudência em relação a isso? Ou seja, o que estão dizendo? Porque para mim, por exemplo, 300 páginas, né? Para mim, 299 pode ser considerado pequeno trecho. O que é pequeno? Qual é a definição de pequeno? Então, aí, o problema é que aí vai fugir um pouco da razoabilidade. Mas se a gente pensar em até, não sei, 50 páginas, é porque ele não diz trechos. Fala pequenos trechos. Se você falar em 99% da obra, não vai ser pequeno. Passou da metade, a obra completa, para mim, pode ser pequeno. Vamos lá. O que os juízes estão falando sobre Pode ser. O que os juízes falam? Os juízes falam muita coisa errada, inclusive. Mas isso aí, com certeza, seria reformado no STJ. Por exemplo, se isso fosse na cabeça de um juiz, dificilmente numa decisão colegiada isso passaria. Eu já atuei em alguns casos envolvendo sessões e limitações, eu vou falar como foi julgado. Foi de uma maneira muito errada, mas nada chegou nesse nível. Tá? Fala. É uma faca de 2 anos. E aí, lá a gente tem muitos estudantes, legisladores que vão copiar uma carta, e aí normalmente vai a carta toda. Carta virou tema polêmico aqui. Mas fica pra tarde que você vai ver o que vai rolar. A gente, dá muito problema mesmo aqui. Mas aí a gente não fica ali do lado consolando, opa, passou de parágrafo, chega 10 linhas. Vai a carta, vai o que a pessoa resolver copiar. Não é para fim privado, que provavelmente vai sair numa dissertação, alguma coisa assim, mas também não é com intuito de lucro. A gente vai deixar copiar e até sem autorização para isso, né? Mas está errado. Sérgio vai falar bastante sobre isso, com certeza. Com relação à dissertação, a gente tem uma outra exceção que diz o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra, portanto não falou em pequenos trechos, agora é passagens, citação, para fins de estudo, crítica, polêmica, na medida justificada por o fim atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Resolve um pouco se é para fins de estudo, crítica, polêmica. Tem uma exceção específica para isso, mas vários outros casos que fogem
das exceções, a gente tem muita insegurança jurídica. Agora, na justiça Moreira-Salles, antes do pesquisador acessar a obra, ele assina um termo de responsabilidade, tendo consciência que o Instituto não tem os direitos, de modo que a gente se protege do que ele copiar à mão. É importante ter um termo desse. O fato de ter um termo não resolve tudo, tá? Por exemplo, quando a gente está... É bom, tá? Eu como advogado, a gente faz 1000 termos, as pessoas cedem a alma, beleza. Mas o termo não resolve tudo. Eu tô falando isso porque o Sérgio vai trabalhar à tarde com vocês alguns termos que são considerados abusivos. Então, às vezes a instituição escreve isso, mas se isso virar uma ação judicial, o juiz vai declarar nulo. E não vai dizer que a responsabilidade era toda do usuário, e sim da instituição. Quem vai me aposentar, gente? Professor, esse sobre o termo que exime a setor de guarda de passivo mais à frente. É bom ter esses termos, mas dependendo do que esteja escrito, talvez ele seja considerado nulo ou abusivo. Mas o Sérgio vai tratar especificamente desses termos. Mas há de existir um que exime o setor de guarda, né? Além desse rol que a gente tem de exceções e limitações, que é o contrário do artigo 29, que tem aquele transtorno obsessivo compulsivo, e é bem exemplificativo, o rol de exceções, pelo que vocês já viram, é muito específico. Ele é muito menos vago do que o artigo 29. Então, os usos que a gente pode fazer enquanto a obra não está em domínio público são muito pequenos. Uma outra exceção que a gente tem, são livres, aí sim, as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem impliquem em descrédito. É uma redação mais clara, né? Qual o problema disso? Tem um problema aí, né, nessa redação. Quem conhece alguma paródia que não implica em descrédito, pelo menos acho que tem graça, né? E aí, se essa limitação for interpretada à risca dessa forma, a gente tem uma limitação completamente esvaziada, né? Porque o objetivo das paródias está muitas vezes em implicar em descrédito, em escárnio. E por fim, as obras situadas permanentemente em lugares públicos, podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Então, se eu sou um diretor de cinema e quero rodar um filme em torno do Cristo Redentor, é uma obra em lugar público. Eu posso fazer isso? Não. Tem uma discussão grande com relação ao Cristo Redentor entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o escultor francês. Mas, e além disso, essa limitação não fala nada em intuito de lucro, como falo de cópia privada. E aí, não fala nada. Posso ou não posso? Tem que pedir autorização para a prefeitura? Tem que pedir autorização para a prefeitura ou não? Tem que pedir, né? Exato. Foi muito bom você chamar a atenção, porque o livremente é um termo que eu acho que pesa muito na interpretação dessa limitação. E se a gente tem usos completamente insuficientes nas exceções e limitações, talvez a gente devesse dar uma interpretação mais extensiva para essas limitações, permitindo o intuito de lucro, etc. Tentativas. Então vocês já perceberam que o cenário que a gente tem é muito forte no sentido da proteção individual do autor e dos titulares. E os usos que a sociedade pode fazer dessas obras são muitas vezes insuficientes. Isso gerou um cenário de tentativas de controle desesperadas, principalmente com o advento da internet, aqui eu começo a entrar, a explorar um pouco mais aquela pergunta dela. Com a revolução tecnológica, a gente passou a ter facilidade de cópia, qualidade nessa cópia e um custo reduzido. Então, o direito autoral passou a ter uma importância muito grande por conta das reproduções desenfreadas de obras intelectuais que estão na internet muitas vezes. Alguém que comprou esse DVD da Marisa Monte? Esse CD? Quem comprou? Você colocou para rodar no seu laptop? Você tem uma experiência muito desagradável. Pelo seguinte, quando você colocava esse CD para tocar no seu laptop, ele instalava um robozinho, que é um DRM, que é uma trava tecnológica, que é uma sigla para Digital Rights Management, que lia aquele dispositivo que
estava sendo lido pelo seu laptop e impedia você de rodar esse mesmo CD em outros aparelhos, em outros laptops, para evitar reprodução, para evitar cópia. Você acha isso justo com o consumidor? Isso é muito utilizado, isso é pouquíssimo amigável com o consumidor. E aí é quase um convite à pirataria, né? Imagina assim, ela que foi lá na loja, comprou o DVD, ela vai ter menos direitos do que aquele que baixou o álbum da Marisa Monte na internet. Imagina que uma vez falando, se ela queria usar isso para MP3, ela devia ter comprado no iTunes. Ok, mas eu gosto muito de Chorinho, por exemplo, que não são músicas muito comerciais. Você tem que comprar um CD numa loja mega nicho lá nos confins de Copacabana e eu, como consumidor, eu quero ouvir no meu MP3 também. E isso me impede. Então, seria até inconstitucional fazer isso com o consumidor. Muitas obras não estão no iTunes. E digamos que o seu laptop quebre, você não vai poder rodar isso no novo laptop ou no laptop do seu marido, né? Bom, além disso, são tecnologias caras. Tudo isso são tentativas desesperadas de controle que a gente tem hoje com as novas tecnologias. Um outro assunto que interessa a vocês. Digamos que seja um estudante que tem que ter acesso a uma obra para fazer uma prova. Só que essa obra é uma obra que está esgotada nas livrarias. Ele quer comprar, o estudante é meio quebrado, né? Ele quer quebrar um pouquinho lá na livraria para comprar. Ele não acha, porque é um livro esgotado. Vocês acham que, do ponto de vista do acesso à educação, à informação, esse estudante poderia fazer uma cópia privada dessa leitura, nem que seja além de pequenos trechos, para fazer essa prova? Do ponto de vista da lei, isso seria legal? Não. Do ponto de vista constitucional, talvez. Vocês acham que isso deveria ser permitido? Sim. A Constituição, ela garante o direito de acesso à informação. Acesso à cultura, acesso à informação, patrimônio cultural, tudo isso. Mas a legislação autoral em si não pondera com esses princípios constitucionais. Mas essa interpretação está perfeita, porque a Constituição está acima da lei autoral. Qual é o problema? Muitas vezes os juízes, no caso concreto, interpretam a lei autoral como se fosse uma ilha no ordenamento jurídico, sem levar em consideração a própria Constituição. Isso gera muito problema. Professor, mas aí tem uma coisa interessante. Como esse caso. Porque você colocou ali foto de obra rara da MPB, assim, que é, sabe, do século passado, século XVI, XVII, e aí tem a questão assim, é obra rara. Não, se tiver em domínio público, pode reproduzir livremente. Tá, tudo bem, mas desde aí que tem uma questão da preservação. Às vezes a instituição não libera, porque se puser uma fotocópia ali, aquela luz, desintegra o livro. Aí a instituição fica num papel complicado, né? E eu porque digo ela mais, não pode dar acesso. Mesmo que seja para fins de conservação, vocês poderiam fazer aquele registro? Digamos que a Biblioteca Nacional esteja pegando fogo. Pode fazer uma digitalização de todas as obras para fins de preservação e conservação? Não. Eu falei, os únicos usos que a sociedade pode fazer são aqueles com base nas exceções e limitações. Eu falei em alguma exceção e limitação que possibilite esse uso? Não. Pela lei, isso geraria uma insegurança jurídica. Ela que trabalha nesse setor sabe disso. Não existe uma limitação expressa que permita, nem que seja para fins museológicos de conservação e preservação. Agora, se isso virar um litígio, um juiz vai poder ponderar com direitos constitucionais de acesso à cultura, acesso à educação, preservação do patrimônio nacional e cultural. O problema é que pode cair na mão de um juiz que não pondera com direitos constitucionais ou que não entende tanto assim de direitos autorais. Por exemplo, esse caso. Esse foi um caso que eu trabalhei, onde o Nelson Rohner quis produzir um documentário sobre a vida do Chacrinha e, para fazer isso, ele se apropriou de imagens do programa de auditório e vários artistas se lançaram no programa de auditório do Chacrinha. Então, ele pegou ali trechos de 10 segundos de uma música de 4 minutos do Ney Matogrosso cantando, do Dorival Caymmi, etc. Tem uma limitação, que eu não trabalhei de propósito porque eu queria trabalhar agora, que diz o seguinte: a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, mais uma vez, pequenos trechos, isso é problemático, de qualquer natureza,
sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Isso não seria uma violação de direitos autorais. Então, para se apropriar desses pequenos trechos do programa de auditório, o Nelson Honneth achava que isso se enquadrou nesse inciso aqui. O que vocês acham? 10 segundos de uma música de 4 minutos se enquadra como um pequeno trecho na incorporação de uma obra nova? É o objetivo principal da obra? Quem quiser ouvir a música do Ney Matogrosso vai assistir o documentário? Não. Pois é. O Nelson Honneth, no entanto, tinha um dinheiro para produzir esse audiovisual. Então ele, por liberalidade, encontrou os titulares daquelas obras e falou: ó, eu não precisaria, porque essa é uma limitação de direito autoral. Mas, por liberalidade, péssima ideia, né? Vou pagar aqui a você, titular do Ney Matogrosso, você, titular de Chico Buarque, Dorival Caymmi, etc. O que aconteceu? Recebeu enxurradas de notificações, dizendo: não, isso não é limitação, é violação de direito autoral, etc. Ele, então, resolveu ajuizar uma ação declaratória frente a 2 dos principais titulares, para que o juiz reconhecesse que esse uso se enquadrava sim como uma limitação e não precisaria de pagar nada nem de autorização. Primeira instância, ganhou ou perdeu? Perdeu. Perdeu. Qual foi o argumento da juíza? Não era pequeno trecho, 10 segundos? É o que você fala, qualquer coisa. Não foi nem esse. Se fosse esse, eu até entenderia, porque o critério é esotérico metafísico. Mas não foi esse. Sabe qual foi o critério? Não podia fazer isso porque tinha intuito de lucro. Em algum momento eu li para vocês a vedação do intuito de lucro aqui? Se o legislador quisesse vedar intuito de lucro, ele teria colocado. Ele conhece essa expressão. Ele escreveu isso no inciso 2º de cópia privada, vedado intuito de lucro, e ele não colocou de propósito. Porque vários usos relacionados a essa limitação de incorporação de pequenos trechos em uma obra nova são voltados para a exploração mercadológica. E a juíza não entendia de direito autoral, porque na maioria das faculdades a gente não tem propriedade intelectual nas graduações e isso não cai nos concursos públicos, deu essa sentença, que foi uma sentença errada. Então o Nelson Honneth apelou. Em segunda instância, eu e o Sérgio Branco atuamos com um parecer nesse caso para ajudar, e o final desse caso foi feliz. Os embargadores deram ganho de causa ao Nelson Honneth, enquadrando o uso dele como exceção e limitação. É um dos pouquíssimos julgados em exceções e limitações que a gente tem no Brasil, para você ver a complicação que a gente tem em casos e litígios concretos. Um outro exemplo esdrúxulo. Alice no País das Maravilhas está em domínio público? Com certeza, uma obra do Lewis Carroll de 1865 está em domínio público. Então, eu posso fazer vários usos, né? Eu vou pegar uma obra, vou pegar uma versão na internet, né? Porque tá na internet, né? Catei lá Alice no País das Maravilhas. Então, eu peguei lá a versão da Adobe, olha que interessante. Para minha surpresa, nesse PDF da Adobe está escrito o seguinte: copiar. Nenhuma seleção pode ser copiada deste texto para o seu desktop. Imprimir. Nenhuma impressão é permitida desse livro. Emprestar. Este livro não pode ser emprestado ou dado a ninguém. Para aqueles que não entenderam, dar. Este livro não pode ser dado a ninguém. E o meu preferido, ler em voz alta. Este livro não pode ser lido em voz alta. Bom, a Adobe foi processada, porque essa era uma obra em domínio público e eles não permitiam nem ler em voz alta. Em defesa deles, os advogados da Adobe disseram: não, peraí, a gente não quis impedir uma mãe de ler o livro da Alice no País das Maravilhas à noite para a sua filhinha. A gente quis impedir deficientes visuais de ouvirem um livro pelo e-reader. Ah, tá, né? Porque é assim que se ganha um argumento, né? É um preconceito com deficientes visuais. Então, assim, a Adobe perdeu esse caso fulminantemente. Hoje em dia não tem mais isso. E essa é uma obra em domínio público. Essas são restrições que não se tem nem na cópia física. Imagina na versão digital. Então, para vocês verem
como no ambiente digital, a tentativa de controle é às vezes desesperada e bastante inconstitucional, desproporcional às vezes, com outros direitos constitucionais. O que a gente tem de novidade hoje em dia? Se a gente estivesse no final da tarde, em 1988, o que a gente poderia ter como lazer? A gente poderia assistir o telejornal, né, dando boa noite pro Cid Moreira, sem ele ganhar o boa noite de volta. Se ouvir música, tinha o bolachão, que agora voltou à moda porque é vintage, né? Tem um som melhor. Poderia, se quisesse assistir um audiovisual, ver um audiovisual, alugar uma fita cassete, que se não rebobinasse pagava multa na locadora. Nunca vi ninguém multado por isso, né? Mas era mais ou menos assim. O Madonna, Like a Prayer, era o álbum mais tocado na época. O filme Uma Cilada para Roger Rabbit no cinema. E se você perdesse no cinema, você tinha que esperar 5 anos para entrar na locadora. Se não quisesse alugar, né, mão de vaca, esperava mais 5 para entrar na sessão da tarde, né, e daí não sair nunca mais, né, até hoje. Né. Pra gente perceber a diferença que tinha com relação ao acesso às obras intelectuais. Eu tô falando de uma diferença de acesso de às vezes 10 anos, se você não quisesse assistir no cinema. Hoje em dia, um filme sai lá, aparece no Oscar, se eu não baixar em 1 hora, eu já reclamo, né? A internet lenta, não vou aguentar assistir esse episódio daqui a 1 semana. Videogame Atari. 10 anos depois, em 1998, já tem o ingresso das mídias dos CDs, o DVD ainda entrando no mercado, bastante caro ainda. Internet, ainda aquela internet discada, né? Acho que eu lembro até hoje do barulhinho, né? A gente tem a possibilidade de assistir TV, DVD, iPod, games, celular, internet, redes sociais. A cultura do produza você mesmo, porque na internet eu não sou um mero consumidor de conteúdo, eu sou também um produtor de conteúdo. Se a gente pensa em um site como o YouTube, por exemplo, então a cultura deixa de ser produzida por poucos, passa a ser produzida por muitos, na esteira dessa web colaborativa, Web 2.0, onde eu sou também produtor daquele conteúdo. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube começou como um site para amantes de aviação, onde as pessoas só podiam postar vídeos sobre aviões. Fracasso, né? Então os idealizadores resolveram abrir o YouTube para que as pessoas publicassem o que eles quisessem. E foi aí, nessa cultura do prosumer, que chama, né, onde você é produtor e consumidor, que o YouTube ganhou o valor que ele tem hoje. Tem verdadeiras universidades que funcionam com o YouTube. Eu conheço gente que para dar um passo na vida, joga lá como dar um passo na vida. Alguém quer assistir a Lost? Lost passava nos Estados Unidos que dia da semana? Eu acho que era domingo à noite. Segunda de manhã já tinha Lost para baixar com legenda em português. É a coisa mais próxima de um milagre que eu já vi na minha vida. Diferença de acesso brutal com relação àquele cenário que eu trouxe para vocês. É lícito, é legal do ponto de vista da legislação autoral? Não. Mas existem comunidades enormes de fansubs que funcionam à margem da legislação autoral. Orkut, Harry Potter, não sei quem aqui acompanhou a saga do Harry Potter, mas o último livro demorou uma enormidade para ser lançado, porque os direitos referentes à tradução estavam com a Roku. Tem alguém aqui da Roku? Não, né? Estavam com a Roku. E essa geração não consegue esperar mais do que 1 semana para ter acesso a uma obra intelectual. Então uma menina de 14 anos, fã de Harry Potter, se juntou com um grupo de outros 30 fãs de Harry Potter na comunidade Orkut e traduziram o último livro do Harry Potter em 5 dias. E reza a lenda de que a tradução ficou melhor do que a tradução da Roku. Um exército de tradutores e várias aulas que eu dou e falam, não, eu li as duas, ficou melhor mesmo. Ficou melhor mesmo. Vocês conhecem essa banda aqui? Arctic Monkeys, uma banda de indie rock inglesa. Arctic Monkeys foi uma das primeiras bandas a disponibilizarem as músicas na internet, de graça. Eles colocaram de graça para as pessoas baixarem, mas colocaram para venda física nas lojas também. Fracasso ou sucesso? Venderam 120 mil cópias em um único dia. Foi a maior vendagem de discos na história da Inglaterra.
porque as pessoas tiveram acesso ao disco e resolveram comprar para os amigos, para os familiares. Então, são novos modelos de negócio possibilitados pelo cenário digital, pela revolução tecnológica, que às vezes dão um resultado inesperado. E às vezes a gente tem que ter um pouco mais de criatividade das editoras, das gravadoras, eles ganham muito mais dinheiro com uma exploração de negócio mais criativa do que com uma exploração tradicional. Isso pode mexer com a lei, né? A lei pode ter que ser alterada. Pode e deve, isso já está em andamento. Eu vou falar sobre isso agora. Na minha opinião, depois que você ter mais consciência dos direitos autorais e respeito ao autor, como passei a tentar não, claro que eu tenho um livro, claro, mas tentar não piratear e comprar outro em respeito. Isso, mas por isso que eu tento trabalhar esses casos, limites de proporcionalidade, razoabilidade, porque digamos que seja um estudante que queira pagar para não piratear, ele não tem como. Ele tem que ter acesso para fazer uma prova, por exemplo, é uma obra rara, uma obra esgotada. Ou você como consumidor, você quer comprar o CD porque você acha que baixar no Pirate Bay vai trazer vírus, vai explodir seu computador, né? Ou você acha que comprando o CD tem mais qualidade, o que é verdade. Às vezes o CD tem mais qualidade, mas você não ouve só o CD. Você legitimamente pode querer ouvir no seu MP3. Então por isso que eu tento trabalhar esses casos limites também, porque seriam legítimos do ponto de vista, se não da legislação autoral, que só permite pequenos trechos, pela Constituição. E é isso que eu vou falar agora, inclusive. Porque o direito autoral, assim como a propriedade intelectual como um todo, cumpre uma dupla funcionalidade. De um lado, a função promocional, que é essa, de dar um incentivo, muitas vezes financeiro, ao autor. E você comprando um CD legitimamente lá na loja americana, você já está dando um retorno ao autor, ao produtor fonográfico. Mas, por outro lado, o direito autoral tem uma outra função, que é a função social, que é a função que tutela os interesses da coletividade. Nesse exemplo do CD, por exemplo, o que deveria preponderar? O interesse individual do autor ou os interesses da coletividade, dos consumidores, por exemplo? Eu não tenho a menor dúvida. Os interesses dos consumidores, constitucional, deveria se sobrepor aos interesses particulares do autor. Mas o fato é que, se a legislação autoral for interpretada isoladamente, a gente tem um verdadeiro abismo entre a regulação legislativa dos direitos autorais e os usos, justamente, que a gente considera legítimos, cotidianos, muitas vezes. Então, como é que a gente soluciona esse problema? A gente tem a solução legal, uma delas vocês mesmos falaram. Ok, se a lei é insuficiente, se não tem exceções e limitações que prevejam conservação para fins museológicos, vamos incluir isso na legislação autoral. Isso já está em andamento, começou na gestão do Gilberto Gil, depois do Juca Ferreira, que voltou a ser ministro da Cultura agora. Foi feita uma consulta pública de um anteprojeto de direitos autorais. A tendência é que o Juca Ferreira envie nos próximos meses esse anteprojeto para o Congresso Nacional, com um rol de limitações e exceções atualizado, permitindo cópia privada sem intuito de lucro na íntegra, porque você não está afetando a exploração econômica daquela obra muitas vezes, reprodução na íntegra para fins de preservação museológicos, tudo isso vai estar lá, se for na gestão do Juca Ferreira. Se fosse na Ana de Holanda, esquece o que eu estou falando, tá, gente? Mas não vamos entrar no mérito político. Qual é o problema disso? O problema é que uma reforma legislativa não é nada simples. Eu trabalhei no Marco Civil da Internet desde 2009, a gente fez 2 consultas públicas na internet, saiu um anteprojeto de lei maravilhoso. Quando isso chegou no Congresso Nacional, com as forças do lobby atuando, o texto foi retalhado de uma forma que a gente não tinha ideia, muitas vezes. Então, e além disso, demora muito. É uma solução a médio prazo, no mínimo. É uma reforma legislativa bastante complexa. Eu já participei de várias audiências públicas para a reforma da lei de direitos autorais. A classe artística é rachada ao meio. De artistas que são a favor do ECAD, de artistas que são contra o ECAD, por aí vai.
Bom, então a reforma legislativa é sim uma possibilidade de solução, mas não é simples e nem é a curto prazo. A curto prazo, a gente tem a possibilidade da interpretação constitucional. Se virar um litígio, um juiz vai poder avaliar, ponderando no caso concreto, se o que vai ser priorizado é a tutela individual do autor ou os interesses da coletividade. Outros direitos constitucionais que estão no mesmo patamar hierárquico dos direitos autorais, que é o quê? Acesso à informação, preservação do patrimônio nacional e cultural, liberdade de expressão, que às vezes pouco valorizado no nosso judiciário, etc. E essa é uma solução a curto prazo, desde que vire um litígio, o juiz pode fazer essa ponderação. Mas, como eu mostrei para vocês, muitos juízes não tiveram propriedade intelectual nas graduações, não entendem muito desse assunto e às vezes não fazem uma ponderação adequada com outros direitos constitucionais. Então, essas soluções legais, tanto a interpretação constitucional quanto a reforma da legislação autoral, não resolvem tudo. Então a gente tem a possibilidade de uma solução social. Diante desse abismo entre a regulação legislativa e os usos que a gente considera legítimos, muitas vezes por interesse não só da sociedade, mas dos criadores também, a sociedade criou algumas soluções, como licenciamento livre. Alguém que já ouviu falar em Creative Commons? Sim. Eu sou um dos representantes do Creative Commons no Brasil. Não é a única forma de licenciamento livre. Como eu falei, um autor pode antecipar os efeitos do domínio público sobre a sua obra. Isso vai muito além do licenciamento livre, porque o licenciamento livre continua sendo uma licença. Uma licença não é eterna, nem é domínio público necessariamente. Então, se eu antecipo todos os efeitos do domínio público, isso gera uma segurança jurídica ainda maior para o usuário, ainda mais louvável, talvez, porque estão extintos os direitos patrimoniais. Enquanto o regime de licenciamento antes era unidirecional, por exemplo, se você quer fazer uma utilização da minha obra, você me pede uma autorização e eu te autorizo, imagina se eu sou um artista famoso ou um autor famoso recebendo enxurradas de autorizações e tendo que autorizar cada uma individualmente. E digamos que eu não me oponha a essas utilizações, por exemplo, para utilização do meu quadro para materiais didáticos. E materiais didáticos gratuitos. A legislação autoral não fala nada sobre isso. Mas eu tenho interesse nisso, mas como é que eu comunico isso a todo mundo? Porque se eu não comunicar, as pessoas vão usar, mas com medo de serem processadas. Então, por isso que surgiu essa forma de licenciamento, onde eu coloco uma licença Creative Commons ou qualquer outra e digo de uma vez a toda a sociedade os usos que eu estou permitindo que sejam feitos a partir da minha obra. Ou seja, que direitos que eu estou abrindo mão para que as pessoas possam utilizar sem medo de serem processadas. Então, quando as pessoas veem esse CC de Creative Commons, porque o copyright é C, né? Então, quando as pessoas veem CC numa obra, seja no encarte de CD, seja num livro ou num site, as pessoas sabem que aqueles criadores abriram mão de determinados direitos. E aí você vai ver que direitos são aqueles na licença. E esses direitos estão escritos no livro? Estão escritos na licença, que eu vou falar para vocês. Então, o Creative Commons está mais ou menos ele não é contra os direitos autorais. Por que não é contra? Porque eu, como titular da propriedade intelectual, eu posso abrir mão. Assim como no exemplar livro, no exemplar físico de um livro, eu posso abrir mão dessa propriedade, eu posso abrir mão de alguns direitos autorais também. Por exemplo, permitindo cópia privada na íntegra, sem intuito de lucro. Se a lei não permite, eu quero dizer a toda a sociedade de uma vez que esse uso está permitido. E isso é uma faculdade do autor, por isso que não é contra a lei de direitos autorais. Está mais ou menos no meio do caminho entre não ter nenhum direito reservado e você ter todos os direitos reservados, que é o que a lei de direitos autorais confere. E aí a gente tem algumas licenças, por exemplo, em todas as licenças você tem que citar o nome do autor da obra originária. Por que isso?
porque isso é direito moral. Eu não posso abrir mão. Mas eu posso dizer que eu permito a livre cópia, livre compartilhamento, desde que não seja um uso comercial, a produção de material didático sem fins comerciais, então está autorizado. Eu posso permitir ou não modificações no meu trabalho. Você pode produzir desde que seja na íntegra, sem fazer uma adaptação. Entra um pouco naquela sua questão também. E eu posso dizer que se a pessoa que for utilizar o meu material tem que licenciar na mesma licença livre, se eu quiser propagar um espírito de cultura livre ou não. Esse é o site do Creative Commons. Eu posso tanto publicar a minha obra em Creative Commons, quanto procurar. Eu posso procurar obras em Creative Commons, tanto no site, quanto no Google Imagens, no Flickr, na busca avançada desses buscadores. Como autor, eu respondo umas perguntas para poder fazer licença. Você permite o uso comercial de sua obra? Sim ou não? Permite modificações da sua obra? Sim ou não? Ou sim, contanto que os outros compartilhem pela mesma licença. Isso vai gerar uma licença que a gente chama de licença para leigos, que vai dizer expressamente que usos as pessoas podem fazer. Você pode copiar, distribuir, exibir e executar a obra. Você pode criar obras derivadas. Está clara essa redação? Está bastante clara. Sob as seguintes condições, ou seja, desde que atribuição, você cite o meu nome de autor na obra originária e desde que você não use para fins comerciais. Está claro, qualquer um vai poder ler essa licença e vai entender que usos podem ser feitos e que usos não podem ser feitos. Vários países usam esse tipo de licença e vários artistas também. Arctic Monkeys, Benegão, Mumbojó, Gilberto Gil, só das músicas ruins. Por que isso? Ele adora licenciamento livre. Se dependesse dele, ele licenciaria todas. Mas por que ele não pode fazer isso? As maiores músicas dele foram cedidas para as gravadoras. As gravadoras não querem fazer licenciamento livre. Tem filmes também produzidos em Creative Commons. A Wikipédia usa Creative Commons, o YouTube também, Videolog e Flickr, como eu falei. É uma tentativa de buscar um equilíbrio maior entre essa função social, que tutela os interesses da coletividade, e a chamada função promocional, que dá um retorno, ainda que financeiro, ao criador. E a ideia é buscar um reequilíbrio entre as soluções legais, que é a reforma legislativa e a perspectiva constitucional de ponderação de princípios, e as chamadas soluções sociais, como essas licenças livres, ou mesmo a antecipação dos efeitos do domínio público. Termino aqui, vou deixar o meu e-mail para quaisquer dúvidas que vocês tenham e agradeço vocês terem ficado até agora. Espero que tenha sido útil, espero que tenha contribuído no seu plataforma mais Volta e meia. Espero que tenha contribuído para vocês. E vou ficar aqui também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida.